Oi, gente. Vamos dar continuidade aos relatos que arrepiam até os mais corajosos. Então apaguem as luzes, coloquem os fones e preparem-se, porque hoje vamos contar estes relatos sombrios e assustadores de coveiros e suas experiências nos cemitérios. Relato 1. O Homem no Poço. Meu nome é Júlio, e já trabalhei em diversos cemitérios, mas nada me preparou para o que vivi naquela noite. Era madrugada, e o nevoeiro cobria o local como um manto espesso. Enquanto fazia minha ronda, ouvi algo estranho vindo de um velho poço abandonado nos fundos do cemitério. No início, parecia apenas o som da água pingando, mas, conforme me aproximei, uma voz rouca e grave começou a chamar meu nome. Minhas pernas ficaram trêmulas, mas a curiosidade me venceu. Com a lanterna na mão, iluminei o interior do poço. Lá dentro, apenas uma escuridão densa. Quando estava prestes a me afastar, algo se moveu. Uma mão deformada e ossuda emergiu da borda e agarrou meu tornozelo com força. Fiquei paralisado de medo, mas quando a força da mão começou a me puxar, reagi instintivamente, chutando e tentando me libertar. Então, vi o que estava saindo do poço, um homem de aparência apodrecida, com os olhos fundos brilhando em um tom vermelho. Sua boca se abriu, e ele começou a murmurar palavras incompreensíveis, mas sua voz ecoava em minha mente como um trovão. Você também vai descer, ele disse, enquanto mais mãos saíam do poço, tentando me arrastar. De alguma forma, consegui escapar e corri para fora do cemitério. Naquela noite, mal consegui dormir, mas o pior veio no dia seguinte. Ao acordar, encontrei marcas de dedos ao redor do meu tornozelo, como se alguém tivesse tentado me agarrar novamente. Nas noites seguintes, o tormento aumentou. Comecei a ouvir batidas embaixo da cama e sussurros vindos das paredes. Uma vez, acordei com o som da água pingando no meu quarto. Quando acendi a luz, havia lama espalhada pelo chão, e no meio dela, a impressão de mãos. Sei que ele ainda está me chamando. Sinto que o poço não foi apenas um lugar, foi um portal. E eu sou o próximo. Relato 2. O som do carrilhão. Naquela noite, o silêncio era absoluto, até que um som metálico ecoou pelo cemitério. Era o som de um carrilhão, mas o curioso é que não havia vento para movê-lo. Caminhei até a origem do som e encontrei um pequeno carrilhão feito de ossos humanos, pendurado em uma lápide antiga. A inscrição na pedra estava tão desgastada que não dava para ler. Quando toquei no carrilhão, ele parou de balançar, e o ambiente ficou gelado. Uma risada baixa, quase um sussurro, veio do nada, seguida de uma voz que disse: "Você não devia estar aqui." Olhei ao redor, mas não havia ninguém. De repente, uma figura sombria, alta e com braços longos demais para o corpo, surgiu atrás da lápide. Seus olhos brilhavam como carvões em brasa. Antes que eu pudesse reagir, senti algo invisível me puxar para trás, como se mãos frias tivessem agarrado meus ombros. A figura começou a avançar, e o som do carrilhão ficou ensurdecedor, ecoando na minha mente como uma melodia demoníaca. Lutei para me soltar e consegui correr, mas o som continuou, mesmo depois de ter saído do cemitério. Na manhã seguinte, acordei com o carrilhão pendurado na porta do meu quarto. Desde então, ele aparece em lugares diferentes da minha casa, mesmo que eu o jogue fora. Sempre que o som começa, vejo sombras se movendo pelas paredes e sinto que algo está prestes a me levar. Estou perdendo a sanidade, e sei que o carrilhão está esperando o momento certo para me destruir. Relato 3. O caixão fechado. Era um enterro como qualquer outro, até que percebi algo estranho no caixão. Ele estava fechado com pregos grossos, como se alguém tivesse tentado garantir que nunca fosse aberto. Durante o sepultamento, no entanto, ouvimos batidas vindas de dentro do caixão. Todos ficaram em choque, e algumas pessoas começaram a gritar. Ficamos sem saber o que fazer. Algumas pessoas sugeriram abrir o caixão, mas o padre disse que isso era uma má ideia. No entanto, quando todos foram embora, decidi investigar sozinho. Com uma barra de ferro, retirei os pregos e abri a tampa. Mas o que vi foi pior do que qualquer pesadelo. Não havia corpo, apenas uma escuridão pulsante, como se o caixão estivesse vazio e cheio ao mesmo tempo. De repente, algo saiu do interior, uma figura negra sem forma definida, que se lançou sobre mim com uma velocidade aterradora.
Senti garras invisíveis rasgarem minha pele enquanto uma voz gutural repetia: "Você nunca deveria ter aberto." Lutei, mas desmaiei. Quando acordei, estava dentro do caixão. Bati desesperadamente e consegui sair, mas desde aquele dia, marcas de unhas aparecem na minha pele, como se algo estivesse tentando me levar de volta. O caixão, agora vazio, parece me seguir em pesadelos, onde ouço vozes me chamando para terminar o que comecei. Relato 4. A Senhora das Flores. A Senhora das Flores era uma visitante regular do cemitério. Sempre deixava flores frescas em uma lápide sem nome, mesmo nos dias mais chuvosos. Mas, em uma noite silenciosa, quando eu estava prestes a terminar meu turno, a vi novamente. Ela estava sentada ao lado da lápide, murmurando algo. Quando me aproximei, percebi que suas palavras eram uma espécie de oração, mas em uma língua que eu não conhecia. "Está tarde, senhora. É hora de ir para casa", eu disse. Ela se levantou lentamente, mas quando se virou para mim, vi que seus olhos estavam costurados. Antes que eu pudesse reagir, ela estendeu a mão e disse: "Leve minhas flores." Ao tocar em minha mão, senti uma dor intensa, como se fogo estivesse correndo pelas minhas veias. Consegui escapar, mas no dia seguinte, flores apareceram espalhadas pela minha casa, junto com bilhetes que diziam: "Elas são suas agora." Desde então, a Senhora das Flores aparece nos meus sonhos, me observando com os olhos costurados, segurando um buquê que goteja sangue. Relato 5. O Homem Sem Rosto. Naquela noite, enquanto cavava uma nova cova, percebi que algo estava errado. Sentia uma presença, mas não via ninguém. De repente, olhei para o lado e vi um homem sem rosto, parado entre as lápides. Ele usava um terno preto e me observava silenciosamente. Minha respiração ficou pesada, e meu corpo começou a tremer. Quando tentei me mover, ele desapareceu, mas uma voz ecoou na minha mente: "Este é o seu lugar." O chão ao meu redor começou a rachar, e mãos começaram a sair da terra, tentando me puxar para baixo. Consegui me soltar e corri para casa, mas ele me seguiu. Naquela noite, acordei com ele parado ao lado da minha cama. Não tinha rosto, mas eu sabia que estava sorrindo. Desde então, vejo sua sombra por toda parte, e sei que ele está esperando o momento certo para me enterrar no lugar que cavou para mim. Relato 6. O Velho do Lampião. Meu nome é Roberto, e trabalho como coveiro há 6 anos. Nunca acreditei em histórias de assombrações, até o dia em que vi o Velho do Lampião. Era uma madrugada fria e silenciosa. Enquanto fazia a ronda pelo cemitério, vi uma luz tremeluzente dançando entre as lápides. Fui investigar, achando que poderia ser algum invasor, mas me deparei com um homem idoso, usando roupas esfarrapadas e segurando um lampião antigo. "Você não devia estar aqui", ele disse com uma voz grave e arrastada. Quando me aproximei, percebi que seus olhos eram completamente negros, como se fossem buracos sem fim. Ele riu de um jeito grotesco e começou a andar em minha direção. O chão sob meus pés parecia vibrar, e a luz do lampião aumentava e diminuía, como um coração batendo. Tentei correr, mas ele surgiu na minha frente de repente, como se tivesse se teletransportado. Ele apontou o lampião para o meu rosto, e uma luz intensa me cegou. Naquele momento, ouvi gritos distantes e senti mãos invisíveis me segurando. Comecei a ser puxado para o chão, como se algo quisesse me enterrar vivo. Consegui me soltar e corri para a saída do cemitério, mas a luz do lampião me seguiu até em casa. À noite, acordei com o som de risadas e passos lentos no corredor. Quando olhei para a porta do quarto, lá estava ele, com o lampião brilhando, iluminando um sorriso macabro. Ele se aproximou e, antes que pudesse reagir, senti algo frio penetrar meu peito, como se sua mão tivesse atravessado minha carne. Desde então, tenho marcas de queimaduras no peito e não consigo dormir à noite. O Velho do Lampião ainda aparece nos meus sonhos, me mostrando covas abertas, como se estivesse escolhendo o meu túmulo. Relato 7. As Crianças do Cemitério. Era uma noite calma, ou pelo menos deveria ser. Eu estava limpando uma área mais antiga do cemitério, onde os túmulos estavam cobertos de musgo e quase esquecidos. De repente, ouvi risadinhas. Achei estranho.
pois já era madrugada, e não havia ninguém por perto. Fui verificar e vi duas crianças correndo entre as lápides, suas risadas ecoando de maneira sinistra. Chamei por elas, pensando que poderiam ter se perdido, mas quando se viraram, meu sangue gelou. Seus rostos eram pálidos, e os olhos completamente brancos. "Quer brincar com a gente?" uma delas perguntou, segurando um urso de pelúcia sujo de terra. Antes que eu pudesse responder, elas começaram a correr na minha direção. Tentei fugir, mas tropecei em uma lápide e caí. Quando olhei para cima, elas estavam de pé ao meu lado, com os olhos brilhando. Uma delas segurou minha mão e disse: "Venha brincar na terra." Senti uma dor excruciante enquanto minha mão parecia afundar no chão, como se estivesse sendo sugada. Gritei e consegui me soltar, mas quando olhei ao redor, estava cercado por outras crianças. Elas riam e cantavam uma música de ninar, enquanto a terra sob meus pés tremia. Desesperado, corri para a saída, mas mesmo em casa, as risadinhas continuaram. Desde aquele dia, brinquedos aparecem na minha porta, sujos de terra, e ouço vozes infantis me chamando pelo nome. Tenho medo de que, um dia, elas finalmente me levem para brincar com elas, para sempre. Relato 8. O funeral que nunca acaba. Naquela noite, fui chamado para supervisionar um enterro tardio. O caixão chegou junto com uma pequena comitiva, um padre, 2 homens com ternos antigos e uma mulher coberta por um véu preto. Algo na cena parecia deslocado, como se pertencesse a outra época. Quando perguntei quem era o falecido, eles apenas me ignoraram e começaram o funeral. Enquanto observava de longe, percebi que o caixão estava vazio. Confuso, me aproximei e perguntei novamente o que estava acontecendo. Foi então que os 2 homens se voltaram para mim, seus olhos brilhando em um tom vermelho. A mulher levantou o véu, e o rosto dela era um amontoado de carne apodrecida. "Você será o próximo", disseram em uníssono. Tentei correr, mas eles começaram a me perseguir, entoando orações em uma língua que eu não entendia. Senti algo frio nas costas e caí, como se tivesse sido atingido. Quando olhei para cima, eles estavam ao meu redor, cavando uma cova. Desmaiei de terror e acordei dentro de um caixão. Batendo desesperadamente, percebi que estava enterrado. Não sei como, mas consegui me libertar, cavando com as próprias mãos. Quando finalmente saí, o cemitério estava vazio, e não havia sinais do funeral. Desde aquele dia, tenho crises de claustrofobia e pesadelos onde estou preso em um caixão, ouvindo a risada da mulher de véu preto. Relato 9. A noiva espectral. Era tarde da noite quando vi uma figura vestida de noiva caminhando pelo cemitério. Seu vestido branco brilhava à luz da lua, e seu véu flutuava como se houvesse vento, mesmo que o ar estivesse parado. Curioso, me aproximei, mas ela começou a se afastar, andando em direção a uma cripta antiga. "Senhora, é perigoso aqui à noite?" gritei, mas ela não respondeu. Quando entrei na cripta, ela estava parada diante de um espelho antigo, chorando. Quando toquei em seu ombro, ela se virou, revelando um rosto sem olhos, apenas buracos negros profundos. Sua boca se abriu em um grito ensurdecedor, e o espelho se estilhaçou. A partir daquele momento, comecei a ser perseguido por visões dela. Em casa, vi seu reflexo em espelhos e janelas. Uma noite, acordei com ela sentada na beira da minha cama, segurando meu rosto e dizendo: "Prometi que te levaria comigo." Desde então, tenho marcas de dedos no rosto e sinto que minha alma está sendo sugada aos poucos. Então é isso, gente. Mais uma histórias aterrorizantes que revelam os horrores que se escondem nas sombras dos cemitérios. Lembrem-se, alguns lugares, alguns espíritos, nunca devem ser perturbados. Boa noite e até a próxima história, que pode estar bem mais perto do que você imagina.